Ó. Uma... Verdade. Com certeza. Fica bom. Falei errado. Tava tão bonito. Vamos de novo. Oi, galera! Bem-vindo ao canal do Fisiculturismo. Eu sou a doutora Monique, atuo na área de medicina esportiva e hoje nós vamos falar sobre TPC, terapia pós-ciclo. Fica aí que vamos falar sobre indicações e como fazer. O que é terapia pós-ciclo? Terapia pós-ciclo é o que os homens geralmente utilizam para poder acelerar o processo de recuperação do eixo hormonal depois que fizeram um ciclo que tem a base ali da testosterona. Um ciclo de algum esteroide com testosterona, por exemplo. Testosterona com decadurabolin, testosterona com estanozolol, oximetolona, oxandrolona. Então eles geralmente fazem um ciclo ou só de testosterona, que também dá para fazer uma TPC aí, ou de testosterona com algum esteroide como esses citados. Também precisa voltar a estimular a produção de testosterona natural, porque gerou uma inibição. Então essa TPC é indicada para quem? Para quem usou testosterona ou para quem usou testosterona com esteroide, porque uma vez que você usa uma aplicação, você já bloqueia a sua produção basal. E aí você tem que voltar a estimular, porque alguns homens, o natural de voltar, ou seja, se você não fizer TPC, pode demorar cerca de 2 anos para voltar essa produção natural de testosterona. Primeiramente, por que fazer a TPC? Qual o motivo de fazer a TPC? O homem produz por dia, vamos colocar aí 5 a 10 miligramas de testo, então vamos arredondar para 10 na semana, que são 7 dias, 10 vezes 7, 70 miligramas de testosterona por semana que o homem produz naturalmente. O homem que não usa hormônio e ele tem o eixo funcionante. Como assim eixo funcionante? O hipotálamo, que estimula a hipófise, a estimular o testículo a produzir testosterona, porque a maior parte de testosterona do homem é produzida pelo testículo. Quando o homem aplica uma testosterona exógena, ou seja, ele faz uma aplicação intramuscular de testosterona, ali, dependendo do intervalo, de 7 em 7, 10 em 10 dias, ou seja, ele inibe essa produção. Por quê? Se eu produzo naturalmente 10 miligramas por dia e por semana 70, uma aplicação de testosterona de farmácia que a gente tem com prescrição médica e com indicação médica, que é o deposteron, que é o cipionato de testosterona, ou o durateston, que são 4 ésteres de testosterona, aí o durateston vai ter aí 250 miligramas de testosterona em uma ampola, e o deposteron vai ter 200 miligramas de testosterona em uma ampola. 200 miligramas é mais do que o que você fabrica no dia, na semana. Então, se você aplica 200 miligramas em uma aplicação intramuscular, você está, sim, sendo uma dose muito maior, uma concentração de testosterona muito maior do que o que você produz naturalmente semanal. Então, uma aplicação pode gerar uma inibição do eixo hormonal? Sim, porque o seu hipotálamo pode pensar, ganhei na Mega Sena, vou parar de trabalhar, ganhei tanta testosterona que não tem por que eu ficar me esforçando para poder estimular a hipófise, para estimular com LH e FSH o testículo a produzir testosterona. Então, eu vou dar uma parada, certo? Então, você tem um déficit na produção de testosterona natural com aplicação de testosterona. Aí você vai aplicando, dependendo ali do intervalo de você estar fazendo a sua aplicação de testosterona. Aí, geralmente, pode ir tomando algum esteroide anabolizante ou oral ou até intramuscular também. Isso vai inibindo e mantendo o seu eixo inibido. Quando você parou, geralmente, dependendo do tempo do ciclo, vamos colocar aí 8 semanas, 10 semanas. Quando você para a aplicação do ciclo, você interrompe a aplicação do ciclo, você tem que estimular o seu eixo a voltar a funcionar. Então, você tem que estimular ali o hipotálamo, a estimular a hipófise, a fazer com que o seu testículo volte a produzir testosterona naturalmente, certo? Então, a gente usa um processo. Isso pode acontecer natural? O homem pode não precisar fazer um TPC? Sim, pode acontecer natural. Mas como você aplica testosterona exógena, como a gente comentou aí do deposteron, por exemplo, você gera uma queda na produção natural e quando você para, ela, para voltar sozinha, pode demorar, como a gente viu. Então, a gente acelera para o homem não ficar com a clínica de testosterona baixa, para o homem não ficar indisposto, para ele não ficar ali sem ânimo, para ele não ficar com alteração de libido, alteração de ereção. Então, a gente usa hormônios que estimulam essas glândulas a voltar a sua produção natural. Então, você melhora a qualidade de vida do homem se você fizer uma terapia pós-ciclo de qualidade. Uma aplicação de testosterona que você faz, como a gente mencionou, inibe o eixo. Aí, a TPC depende muito da droga que você usou, mais do que o tempo que você usou. Por quê? A gente viu que uma aplicação de testosterona gera ali uma inibição do hipotálamo,
porque ele vai falar, vou parar de estimular a hipófise, é parar de estimular o testículo e essa produção de testosterona natural é reduzida, é inibida. Beleza. Aí você vai ciclando, então você vai mantendo inibido. E aí, pra a gente começar a fazer a TPC, vamos supor, você fez 8 semanas de ciclo, vamos supor que você fez ali deposteron com oxandrolona. A oxandrolona tem a meia-vida ali 8, 10 horas, não inibe tanto o eixo, mas o deposteron vai inibir mais. Qual que é a meia... Aí a gente, pra saber como fazer a TPC, tem que saber o que você usou de maior meia-vida. Como a oxandrolona, que são esses orais que a gente está citando aqui, que foi usado num ciclo, por exemplo, tem a meia-vida de 10, 8 horas, a gente vai usar o esteroide usado, a medicação usada de maior meia-vida. O que é meia-vida? O tempo que demora para cair pela metade da concentração inicial. Se a testosterona, o deposteron tem a meia-vida de 7 dias, então a cada 7 dias cai pela metade da dose administrada. Para fazer a TPC, vamos supor, acabei hoje, deposteron com oxandrolona, vamos esperar 5 meia-vidas da droga de maior meia-vida. Então vamos fazer 5 vezes 7, que é o deposteron, 35 dias, vamos arredondar para 30, um mês sem testosterona nenhuma para começar a TPC. Por quê? Por que ficar um mês sem testosterona nenhuma para ir começar a TPC e não começar no dia seguinte ao término do ciclo? Porque você tem que fazer com que o seu eixo hormonal sinta que você necessita de uma produção, voltar à produção hormonal. E se você acabar de tomar testosterona hoje e começar a TPC amanhã, o seu eixo ainda está com todos os receptores de testosterona saturados. Você ainda tem muita testosterona, ela não vai embora em um dia. A cada 7 dias cai pela metade. Então você tem que esperar com que ele entenda que você necessita funcionar, com que você necessite estimular a sua funcionalidade. Então você espera aí 5 meia-vida. Então depois de um mês, a gente vai começar a TPC propriamente dita. Claro que nesse um mês, o homem vai ficar sentindo queda da redução de testosterona por um decréscimo no laboratorial também e clínico de testosterona. Nesse mês a gente pode ajudar um homem com fórmula da libido, para ele melhorar. A gente usa ali uns plus para o homem sentir melhor, mas a gente não dá testosterona, a gente está esperando ela decair. Quando chegou ali nos 30 dias sem a droga, no caso do deposteron, que é a testosterona que a gente está usando porque ela é legalizada e ela é comercializada em farmácias com prescrição médica, aí a gente começa a estimular o eixo. O que a gente usa? A gente usa os miméticos. O que são miméticos? São imitadores do que estimulam o testículo, que são derivados que vêm da hipófise, que é LH e FSH. Tanto é que quando o homem está ciclando ou fazendo aplicação de testosterona que seja isolada ou não, o LH e FSH estão no valor de 0. Laboratorialmente a gente vê, então por isso que a gente sabe olhar o laboratório de alguém que usa hormônio, porque o LH e FSH estão 0, estão no valor de 0 porque não estão estimulando ali por a produção de testosterona natural, porque estão inibidos, porque o eixo hormonal está inibido porque o homem está aplicando testosterona exógena, está usando testosterona por fora. Então a gente espera chegar nesse valor ali bem basal e começa, como eu falei, a dar miméticos do LH e FSH, que vão estimular o seu testículo a voltar a produzir testosterona naturalmente. O que é essa droga? A gente usa ali tanto a manutenção da forma da libido, que a gente começou a usar lá no intervalo de 30 dias, quanto o clomifeno, que é uma droga comercializada em farmácias, que existe na dose de 50 miligramas de um comprimido. Aí a gente usa ali cerca de 50 a 100 miligramas por dia. Claro que a gente tem que analisar ali o quadro do paciente, né? A gente avaliou ali para fazer a TPC, a gente avaliou como que tá o laboratório dele, a gente olhou como que tá o espermograma para ver a concentração de milhões de espermatozoides, porque a TPC é realizada quando o homem fez uso de testosterona e quer voltar à sua produção natural, e às vezes eles podem querer fazer uma melhora da funcionalidade de testosterona até para engravidar a esposa, certo? Então ele quer estimular essa produção. A gente usa o clomifeno e usa o HCG, que são miméticos do que estimula o testículo. Então a gente usa tanto o clomifeno oral quanto o HCG. O HCG também é vendido em farmácia normal e é um medicamento que vem para diluir, que tem aplicação subcutânea. Então o homem vai aplicar nele mesmo durante 20 dias. Então quanto tempo dura a TPC? Primeiro a gente ficou 30 dias sem usar nada, começou a TPC e vai usar o clomifeno com HCG e essa TPC inteira dura ali 45 dias. Claro que tem homens que demoram um tempo maior para recuperação do eixo, a depender da droga que usaram e do tempo que estava inibido. A TPC, quanto tempo a gente vai usar ela, como a gente está vendo? A gente ficou ali 30 dias sem usar nada para chegar num déficit mesmo de produção de testosterona, o eixo hormonal sentir que ele precisa ser estimulado ou responder bem ao tratamento para não ficar um tratamento ali ineficaz. Aí a gente começa e faz 45 dias para poder dosar de novo o laboratório. Tem homens que já podem ter voltado e tem homens que vão demorar um tempo maior para ter uma resposta plausível. Tanto a gente vê no LH, no FSH, em outros exames laboratoriais, quanto no espermograma. Então a gente usa também para quem tem oligospermia,
ou seja, uma redução da produção de espermatozoides. Quem tem azoospermia, ou seja, quem não produz espermatozoide por algum problema, porque às vezes o cara usou tanta testosterona ou fez tanto uso de esteroide que gerou uma inibição da produção de espermatozoide. Isso aí varia muito do tempo, da dose e do paciente. Então a TPC é indicada para esse tipo de paciente que tem um déficit na produção de espermatozoides por ter usado testosterona, paciente que fez uso de testosterona com esteroide anabolizante ou fez uso de testosterona sozinha, aplicou ali o deposteron para aumentar a testosterona por algum motivo, tanto de performance esportiva, é o que a gente mais encontra na prática. E aí a gente faz essa TPC. 45 dias, dosando ali LH e FSH, que era 0 e já vai estar melhor, porque vai ter sido estimulado a produzir para gerar uma melhora na resposta ali do testículo a voltar a produzir naturalmente a testosterona. Como assim? Gerar ali no valor basal, fisiológico, saudável para um homem, que gira em torno de 300 a 900, dependendo ali do paciente, mas esse valor é o normal. E quando o homem usa testosterona exógena, como o deposteron durateston, que a gente está citando aqui como exemplo, ele gera sim um déficit nessa produção, podendo chegar ali a 80, 100, 110 de testosterona. Ele vai sentir e às vezes ele não tá legal ali para esperar o tempo do eixo voltar a funcionar normalmente. A gente utiliza isso aí para acelerar, como a gente falou. E faz toda a TPC 30 dias, resumidamente, 30 dias sem nada, começa a TPC propriamente dita com clomifeno, com HCG e espera 45 dias. Claro que outras medicações que a gente usa também ali na TPC não são só essas duas. A gente gosta de usar muito o tamoxifeno. O tamoxifeno vai ali fazer um efeito mimético ao estradiol no tecido mamilar do homem, ali na glândula do mamilo, bloqueando essa ação do estradiol. E algumas TPC, curiosamente, a gente usa anastrozol. O anastrozol é um medicamento que é usado intraciclo ou não, dependendo ali do valor do estradiol do homem, porque o anastrozol diminui o estradiol. Se o anastrozol diminui o estradiol, ou seja, ele diminui a aromatase, ele bloqueia a aromatase, que é a enzima que converte o estradiol e fabrica o estradiol, com o anastrozol a gente bloqueia essa produção de estradiol, a gente consegue estimular a produção de testosterona melhor. Por quê? O estradiol, ele aumenta quando a testosterona aumenta e diminui quando a testosterona diminui, porque eles são proporcionais. A gente não pode chegar bloqueando num ciclo o estradiol, porque o homem precisa do estradiol para as funções fisiológicas. Claro que não pode estar muito e nem pouco. A gente tem que deixar ele proporcional à testosterona, numa proporção ali de 5%. Então, se o homem está ciclando e depois vai fazer a TPC, e a gente pode usar anastrozol na TPC, porque o estradiol, ele bloqueia. O estradiol, ele vai cair com a testosterona, mas ele pode gerar um efeito inibitório por feedback negativo no hipotálamo. Ou seja, se você tiver muito estradiol, o seu hipotálamo vai pensar, ele tem tanto estradiol que não precisa de testosterona. Então eu vou fazer o quê? Vou bloquear a produção de testosterona. Então a gente bloqueando o estradiol com o anastrozol, vai bloquear essa aromatase, a gente pode acelerar sim a terapia pós-ciclo, porque o seu hipotálamo, o seu eixo hormonal vai pensar, se tem pouco estradiol, não tem testosterona, vou produzir testosterona. Então a gente bloqueia assim na TPC com o anastrozol, tá? Claro que não em dose alta, a gente varia o anastrozol ali 0,1, 0,2 miligramas por dia, a depender do caso e da indicação da terapia pós-ciclo do paciente. Mas são essas drogas que são escolhidas nesse interregno aí de 45 dias, que tende sim a fazer com que o homem volte à produção de natural de testosterona, inclusive melhorando o resultado do espermograma e voltando com um funcionamento excelente do eixo hormonal. A fórmula que costumo utilizar na TPC tem algumas coisas assim mais naturais, como por exemplo, a fórmula que a gente usa nos 30 dias antes de começar a TPC para melhora da libido. A gente pode colocar assim, purpura prurien, ginseng siberiano, tríbulos terrestres, maca peruana, a castanha da Índia, picnogenol, sal palmeto, às vezes adiciona vitamina D, dependendo do nível da vitamina D do paciente, em alguns casos tadalafil, mas aí o tadalafil ele pode gerar sim um problema ali de vício psicológico, então é um pouco controverso, a gente depende do caso do paciente, de quais sintomas clínicos ele está tendo, e essa fórmula a gente faz um mix ali e prescreve durante 30 dias, mas mantemos, depois que começa a TPC, a gente mantém essa forma da libido. Aí então as drogas gerais que a gente usa são essas simples que a gente usa ali no período dos 30 dias. Na TPC propriamente dita, HCG, clomifeno, tamoxifeno, anastrozol. Dependendo do caso, a gente usa alguns outros tipos de vitamina, como vitamina B6. A gente pode colocar, às vezes, a biotina, que é a B7. Ácido pantotênico, que é a B5. A gente faz todos esses mix de manipulados associados com o clomifeno de farmácia, como eu citei, e o HCG subcutâneo, e dose de novo usando laboratorial, para ver como é que foi a resposta fisiológica e os sintomas clínicos do homem. A testosterona vai ter aumentado por estímulo das gônadas. Galera,
TPC é um tema complexo, mas é um tema muito legal, porque se você manjar, se o médico entende da TPC, do que o paciente usou, de qual esteroide, de qual testosterona, do tempo usado, de como foi feito esse ciclo, ela funciona muito bem. Claro que tem que ter uma indicação clínica, tem que ser avaliados exames de laboratório antes e depois para ver o resultado e o espermograma, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí um like, se inscreva no canal do Fisiculturismo, tá? A gente tá aqui para gravar vídeo para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, galera, até a próxima!